cabeça, eu tinha que abraçar o mundo, porque eu tinha que tomar a rédea de tudo, porque tudo precisava ser perfeito. Não só as coisas com Deus, não só a minha vida de oração, a minha vida fraterna, mas a minha vida em casa. Eu tinha que ser uma mãe perfeita, eu tinha que ser uma esposa perfeita, uma dona de casa perfeita. E isso me fazia acumular muitas coisas. Eu sempre fui um cara muito impaciente. Eu fui muito ativo sempre nessa... nunca esperei que ninguém fizesse por mim, sempre fui atrás. Então, eu tenho um temperamento hoje, né? Mas tinha um temperamento muito explosivo. Um temperamento que de fato assim era difícil, porque como eu queria viver sem esses limites, então eu passava por cima de todo mundo, de todos, né? Antes eu era uma pessoa muito carente, né? Eu queria me encontrar, na verdade, tentar encontrar esse amor muitas vezes de pai que, né, me faltava em casa, com outros meninos. Então isso me fazia ser muito carente, né? Estar com outros meninos. E nessa questão da afetividade muito aflorada. Então, assim, eu era totalmente passiva, né? Meu temperamento que sobressaia é o fleumático, mas eu acho que antes só sobressaía o fleumático, muito passivo em muitas situações, assim, guardava muitas coisas, né? Eu já tinha lido um livro belíssimo que diz Temperamentos Controlados pelo Espírito Santo. E eu li só, e meu temperamento continuava indomado. Porque na minha cabeça eu tinha que fazer isso sozinha, que eu tinha que dar conta de mim, que eu tinha que me entender e que eu não precisava me aceitar, que eu podia tentar ser outra pessoa quem eu não era, uma pessoa aceitável, vamos dizer assim. Mas estando aqui, eu percebi que não é bem assim, que eu, primeiro de tudo, foi um temperamento que o próprio Deus escolheu para mim, né? E escolhido por Deus é assim que Ele me queria. Ele não me queria de outro jeito, senão Ele teria me feito de outro jeito. E entender que aqui existe um grupo com vários temperamentos, com várias pessoas de várias idades, de vários lugares, de vários comportamentos e de vários entendimentos. E eu cheguei aqui na intenção de que todo mundo pensasse como eu, agisse como eu e funcionasse como eu no meu tempo, porque afinal de contas era efetivo, dava resultado, era eficiente, era... Só que também não era bem assim. Era uma visão distorcida que eu tinha de mim mesma. Realidades familiares não se tinha muito. Tinha de alguma forma, as famílias, as namoradas que eu tinha. Mas uma questão familiar, esse laço familiar não se tinha porque eu costumava viver mais na rua do que dentro de casa. Dentro de casa era de fato um lugar onde eu dormia. A rua, eu costumo dizer que a rua era a minha casa. Então eu gostava mais de estar na rua do que dentro de casa. Eu acho que de primeiro momento, quando eu comecei a viver esse processo mais íntimo e pessoal, a primeira coisa que me veio ao meu coração foi a minha maneira de me vestir, na verdade, né? Porque eu e meu marido, a gente tentava viver a castidade, né? No namoro, né? Ter esse namoro santo. Mas eu não entendia que muitas vezes a forma que eu me vestia fazia com que ele pudesse ter, né? A imaginação, ou despertasse outras coisas nele que ficava difícil muitas vezes viver a castidade, né? Então eu vim de uma realidade que para mim era normal, colocar um shorts curto, um decote, enfim, né? Até mesmo ir para missa, assim, né? Dessa forma. Quando saía, né? Achava que para estar bonita eu precisava estar daquela forma, né? Quando eu descobri o que era temperamento, eu descobri com uma amiga muito querida. Ela é psicóloga e fazia como uma oficina, né? Uma mediação de um grupo. E ela falou assim, o que eu queria fazer, ela falou, olha, precisa ser em grupo. E aí juntou um grupo, ela disse, olha, vem fazer comigo. E eu cheguei lá, tinha um grupo de 20 pessoas.
e né, respondemos né, o questionário, tudo. E aí todo mundo foi falando, e eu achava aquilo lindo. E de repente eu percebi, porque era colorida as respostas, né? E de repente as pessoas iam mostrando a sua ficha, e eu percebi que eu estava extremamente desconectada, e aquilo me deixou em pânico. Porque tinha aí uma outra pessoa, assim, com a folha para baixo, assim, né? E aí essa outra pessoa virou e disse: gente, eu estou um pouco preocupado comigo, e eu não sei se eu devia mostrar minha ficha, né? E todo mundo, não, fica tranquilo, né? E aí, que eram 20 questões, né? Então, de 20 quadradinhos, acho que 11 eram amarelos, que era a cor do colérico, né? E aí, quando ele levantou, eu comecei a rir. Não de engraçado, mas de nervoso. E aí ninguém entendeu. E aí eu pedi desculpas, ele né, fez a colocação dele. Depois eu falei, gente, eu peço mil desculpas, eu ri, mas foi de desespero, porque ele estava muito preocupado com ele, quando de repente eu ergo a minha ficha, tinha 17 quadrados amarelos, de 20. Então eu estava... E antes disso ela estava explicando que, claro, que existe um temperamento que é dominante, mas que a gente tem traços dos outros temperamentos. E aí me dei conta que o traço do temperamento do meu marido não tinha nenhum. Eu falei, meu Deus, como eu tô casada ainda? Não enforquei ele.